mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Sexta-feira 13, o clássico de 1980. Eu sei que eu já falei de toda a franquia do Sexta-feira 13 na retrospectiva, mas a Trashback obviamente vai ser uma análise muito mais profunda desse filme. E quem sabe algum dia até pode rolar uma Trashback das continuações também. Enfim, Sexta-feira 13 é um filme slasher de 1980 que surgiu por causa do sucesso do Halloween em 78. O filme foi dirigido por Sean S. Cunningham. E como diretor ele não é conhecido por nada que seja muito relevante mais. Mas ele é conhecido como produtor do filme Aniversário Macabro, que é o Last House on the Left. E esse primeiro Sexta-feira 13 também é bem famoso por ser um dos primeiros papéis do Kevin Bacon no cinema, antes dele ficar famoso com o Footloose. Quando você pensa em Sexta-feira 13, você obviamente pensa no Jason Voorhees, um cara de 2,15 metros de altura, com uma máscara de rock e uma machete, possivelmente um zumbi, caçando os adolescentes de 35 anos que não acham um lugar melhor pra transar do que um lago infame por seus assassinatos em massa. Mas o primeiro filme não tem nada disso, então eu já vou avisar de uma vez, esse vídeo vai ter spoiler pra caralho. Eu já vou começar jogando na roda mesmo, que no primeiro filme não tem Jason, o assassino é a mãe dele. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu era adolescente, eu não tinha ideia do que ele se tratava e eu fiquei muito surpreso com o final. Eu achei uma reviravolta do caralho, mas não é uma reviravolta que o filme condiciona você a acreditar. Porque o filme nem menciona o Jason direito. Essa é uma reviravolta que é induzida pela cultura geral, porque todo mundo já sabe que Sexta-feira 13 é o Jason. Então quando você vai ver o filme pensando nisso, e você descobre que não é o Jason, então é uma surpresa muito grande, assim. Pelo menos pra mim foi, eu achei bem legal. Mas esse filme não é um slasher tradicional. E o Sexta-feira 13 é muito mais lento do que isso. Ele chega até a ser um pouco arrastado, o que eu culpo no cachê baixo do filme, mas eu acho que isso acaba funcionando pro suspense também. Inclusive esse filme foi produzido de forma independente, depois ele foi comprado pra ser distribuído pela Paramount. Ele foi um sucesso de bilheteria, tanto que ele gerou aquela porrada de continuação, e junto com a Halloween ele foi um dos filmes que ajudou a moldar o gênero do slasher, ele ajudou a criar mais ou menos os clichês que fizeram o gênero nos anos 80. Antes de entrar na trama, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e dar uma joinha no vídeo, por favor. E agora eu vou falar do filme cena por cena, contando tudo que eu gosto e todas as implicâncias que eu tenho com ele, então vamos nessa. A primeira cena do filme se passa em 1958, no acampamento Crystal Lake. E os monitores, que são todos adolescentes, estão lá de boa cantando Kumbaya ou qualquer música brega dessas. Dois deles saem pra se dar uns pega numa cabana no meio do nada, e eles são assassinados pelo cameraman. Isso porque, pra manter o assassino misterioso, o diretor decidiu usar bastante o ponto de vista do assassino, é uma coisa bem recorrente no filme. E dá pra ver a inspiração do Halloween aí, porque o estilo dessa primeira cena é bem parecido com o estilo da primeira cena do Halloween, que também é do ponto de vista do Michael Myers. Se tem uma coisa pra reclamar nessa cena mesmo, é o slow motion forçado que termina a cena. Eu nunca gosto quando eu vejo isso, sempre parece uma coisa bem amadora. A cena acaba com um frame congelado e dando um zoom na cara de terror, que eu acho um pouco brega em retrospectiva, mas isso é bem anos 70 e 80 mesmo, então eu acho bacana também, acho meio vintage. Aí entra os créditos iniciais com o logo do Sexta-feira 13 crescendo e eventualmente quebrando a tela. De novo meio brega em retrospectiva, mas eu imagino que deva dar um efeito muito mais legal vendo na tela de cinema. O título original do filme, que era o que tava no roteiro, era Long Night at Camp Blood. E depois que o diretor acabou pensando no nome Sexta-feira 13, virou e falou, porra, esse é um nome foda. E o resultado disso é que o pessoal esqueceu de colocar isso no roteiro depois, e o filme não tem quase nenhuma menção à data sobre ele se passar numa Sexta-feira 13. Mas sim, a gente tem que dar o crédito também pro diretor, porque Sexta-feira 13 é um nome do caralho pra um filme de terror, ele acertou na mosca. Imagina se esse filme tivesse o nome Acampamento Sangrento ou qualquer porra dessas, não ia ter 12 filmes se ele se chamasse isso. Ok, o filme de verdade começa com essa menina chamada Annie. Ela entra em uma lanchonete e pergunta o quão longe é o acampamento Crystal Lake, o que imediatamente faz todo mundo ali se entreolhar meio estranho, e uma moça chama o lugar de Camp Blood, o famoso acampamento sangrento. Então é isso, o filme não tem nem 10 minutos e você já sabe que esse lugar não presta, que vai dar ruim. A Annie pega carona com esse caminhoneiro que tá indo pra aquela direção, mas no caminho eles são interrompidos pelo ícone do terror, que é o Crazy Ralph, o louco da cidade. Ele já faz o favor de falar que o acampamento tem uma maldição da morte sobre ele ou alguma coisa assim. E esse é um tipo de personagem bem específico de filme de terror, que seria o profeta. Geralmente é um cara velho, um cara bêbado ou talvez ambos. Que ele sempre avisa os protagonistas que vai ter alguma coisa ruim que vai acontecer e ele geralmente é ignorado. Eu não sei se ele foi o primeiro personagem desse tipo no gênero, mas ele com certeza foi um dos personagens que ajudou a tornar popular esse estereótipo desse personagem. Enfim, a Annie entra no caminhão e pega carona com o moço. Essa cena deles conversando no caminhão é muito estranha em questão de montagem e atuação. O horário dos dois atores não bateu pra eles gravarem essa cena, então ela não tem nenhum plano com os dois ao mesmo tempo. Eles, na verdade, estavam interpretando só uma parte do diálogo, enquanto um cara da produção do outro lado da câmera lia as respostas. Basicamente, essa cena serve pra estabelecer a história do acampamento. O menino afogou em 57, teve 2 assassinatos em 58, teve um monte de incêndio, enfim, várias tretas aconteceram lá. É uma boa construção de atmosfera pro lugar. A Annie finalmente sai do caminhão e eu acho que tem uns detalhes muito interessantes nesse filme. A personagem
personagem da Annie é a famosa protagonista falsa. O filme começa focando nela, você acha que ela vai ser a personagem principal, e aí você fica surpreso quando ela, na verdade, é a primeira a morrer em menos de 30 minutos de filme. Mas o bacana dessa cena é que o próprio cenário do filme já fala pra gente que ela vai morrer rápido. Quando ela desce do caminhão, ela tá na estrada exatamente na frente de um cemitério. Então corta pra essa caminhonete com os 3 amigos, Ned, Marcy e Kevin Bacon, indo pra um acampamento. Quase tudo nesse filme foi feito pra dar um ar de realidade. E a escolha desses 3 atores foi menos pela atuação e mais porque eles já se conheciam antes e eles já tinham uma química ali. O que fica bem natural na câmera, na verdade. Mas assim, eu acho que a parte do cachê baixo da produção de Sexta-feira 13 é bem visível. Ele sofre com aquele pequeno problema de produções independentes e filmes B, que é que eles têm que se esforçar pra chegar nos 90 minutos de filme, então eles enrolam muito. Toda vez que eles querem mostrar um carro passando, você pode ter certeza, vai ser um plano geral e vai ter um carro chegando lá da casa do caralho e a câmera vai ficar acompanhando até ele passar pela câmera e sair pro outro lado do frame. E assim, nem é com carro só, com os próprios personagens também. A câmera espera até todo mundo sair do enquadramento até não sobrar nada além de cenário. E assim, vale notar também que os 2 carros que estão levando gente pro acampamento são vermelhos, porque é claro que eles são vermelhos, vermelho é perigo, vocês já sabem disso. Os 3 chegam no acampamento, passando pela primeira aparição da clássica placa do Crystal Lake. Aqui somos apresentados pro resto dos personagens. O dono do acampamento, que é o Steve Christie, a protagonista de verdade do filme, que se chama Alice, e esses outros 2 adolescentes, que são o Bill e a Brenda. O Christie sai do lugar pra resolver umas coisas na cidade e deixa os adolescentes todos sozinhos ali o dia inteiro. Eu acho que tudo que segue agora no filme mostra esse estilo meio naturalista que o Sean S. Cunningham quis dar pra história. Metade das cenas agora são só os atores jovens interagindo, arrumando acampamento, se divertindo, com os diálogos às vezes tão nada a ver que parecem ter sido improvisados, e eu gosto bastante disso. Dá uma impressão de realidade muito boa, assim. E o que eu acho mais importante é que nenhum desses personagens parece ser uma caricatura, igual ia acontecer mais tarde nos filmes slasher. Não é nem que eles sejam personagens muito bem desenvolvidos também, mas eu acho que eles só conseguem passar a impressão de que eles são adolescentes normais. Tendo dito isso, é bom a gente falar do Ned, que é o Zé Graça da turma. Esse é outro estereótipo além do Profeta que o Sexta-feira 13 ajudou a criar para os filmes de slasher e talvez até pro terror no geral. Que é o personagem engraçaralho, que prega peça nas pessoas e faz piadas o tempo todo. Sempre que tem um personagem engraçaralho, ele tem que dar um susto falso no começo do filme. E não é diferente com o Ned, que ele atira uma flecha do lado da Brenda. A gente então volta pra Annie, que tá pegando carona nesse Jeep azul. Eu acho bacana que, como a gente descobre, esse é o carro do assassino, mas ele é exatamente o mesmo modelo também do carro do Kirsty. E isso pode ter sido por 2 motivos. Pra jogar uma suspeita em cima de que o Kirsty talvez seja o assassino, ou isso é pra cortar gasto na produção e usar um carro pra fazer 2. E a minha aposta é que foram os 2 motivos. A Annie entra no carro que ela pegou carona e o plano nunca mostra a pessoa que tá dirigindo. Só que, inicialmente, o telespectador não acha isso tão estranho, porque a cena anterior com o caminhoneiro foi filmada exatamente desse jeito. Então você demora um pouco pra perceber que esse é o carro do assassino. No roteiro original, o personagem do assassino, a Pamela Voorhees, ela tinha um dedo a menos na mão, o que ia servir como um indicador, trocadilhos à parte, de que esse é o carro do assassino, ia ter um foco na mão sem dedo no volante. Mas eles cortaram essa ideia e eu sinceramente acho que foi pro melhor. A Annie percebe que o motorista não tá levando ela pro lugar certo e se joga do carro. A atriz aqui fez a própria manobra porque ela era uma acrobata também, e é peculiar porque ela nem fez teste pra ser escolhida pra esse filme, ela só tava tipo no escritório lá da moça que tava escolhendo o elenco. A moça virou e falou: porra, tu é uma monitora de acampamento, vambora. E ela foi, e fez o filme. Ela corre na floresta até que o assassino consegue emboscar e matar ela. O primeiro detalhe dessa cena é que a Betsy Palmer não estava disponível na gravação inteira, então eles só tacaram um dos caras da produção pra servir de dublê pra ela. Esse é o primeiro assassinato que a gente vê direito no filme, e tem uns efeitos de gore muito bons do Tom Savini, que é um mestre dos efeitos de terror, e a direção também já mostra um pouco das influências de giallo, porque a gente nunca vê o assassino inteiro, só a mão ou as pernas. Agora vamos falar de trilha sonora também. A trilha desse filme é do Harry Manfredini, e é bem inspirada naquela coisa meio de cordas, assim, do Psicose, do Tubarão. Mas o que eu gosto mesmo é que ela não é usada para susto barato, ela tem uma função ali. Quase todas as cenas do filme são em som ambiente, e a trilha sonora só entra quando o assassino tá presente ali, ou quando é pra você sentir a presença dele. De volta no acampamento, a Alice vai e acha uma cobra na cabana. Eles faziam uma zona lá até o Bill matar a cobra, o que é uma bola fora do filme, porque isso é praticamente um snuff filme. Eles mataram uma cobra de verdade na frente da câmera, coitada da cobra. Um policial aparece lá procurando pelo Ralph maluco, em uma cena engraçadinha até. E aí o próprio Ralph aparece escondido na despensa, fala que vai todo mundo morrer, sobe na bicicleta dele e vai embora do filme. E é claro que a câmera acompanha ele até ele sair do frame. O Ned então tá cansado de segurar a vela pro Kevin Bacon, vê uma silhueta entrando numa cabana e ele vai lá descobrir quem é. Ele não tem uma cena de morte, mas a gente sabe que ele rodou. Aliás, vamos parar agora para analisar o figurino da assassina, que é o maior problema de continuidade desse filme. A primeira vez que ele aparece, quando ela mata a Annie, é um dublê usando uma camisa xadrez, o que eu imagino que seja pra jogar a suspeita em cima do Christie, que ele tava usando uma camisa igual mais cedo no filme. Só que quando ela aparece na silhueta
corta pro Ned, é claramente outro dublê usando um colete ou sei lá que porra de roupa é essa. Mais tarde, quando a Mon sai debaixo da cama pra matar o Kevin Bacon, ela voltou a usar a camisa xadrez de antes. E é claro, no final, quando a Betsy Palmer aparece de verdade, ela tá usando um suéter azul. Então, tipo, ela trocou de roupa umas 4 vezes no mesmo dia. Será que ela tem, tipo, um computador igual de Patricinhas de Beverly Hills que mostra qual roupa combina mais com cada assassinato? Tem uma cena que a Marcy começa a narrar os pesadelos que ela tem pro Kevin Bacon, e tem uma atmosfera bacana e umas atuações boas dos dois atores, mas que me parece muito uma cena feita pra encher linguiça. E logo depois disso, eles entram na cabana pra ir transar na beliche. Depois disso, ela sai pra ir no banheiro, e ele fica sozinho na cama. E aí uma mão agarra ele por baixo da cama e a outra atravessa ele com uma flecha. Tem tanta coisa acontecendo nessa cena que a gente vai ter que quebrar isso por partes. Primeiro, vamos lá, o elefante na sala. Tinha uma senhora de meia idade escondida embaixo da cama enquanto esse casal transava. Se isso não é terror de verdade, eu não sei o que é. Quando o policial tá interrogando todo mundo, ele pergunta pro Kevin Bacon: você fuma? Ele fala: eu não, fumar dá câncer. E a última coisa que ele faz antes de morrer é justamente acender um cigarro pra fumar quando ele tá deitado na cama. Eu acho que aí é um bom ponto também pra gente entrar na questão da moralidade do quem transa morre, que o Halloween meio que inaugurou. Mesmo o John Carpenter falando que não era uma coisa que ele queria trazer, mas onde o Halloween meio que implantou a semente dessa ideia, o Sexta-feira 13 solidificou isso de um jeito muito crível. A lógica do filme é que a Pamela Voorhees ficou psicótica e ela enxerga todos esses adolescentes promíscuos como culpados pela morte do filho dela. Por isso ela tá mais ou menos tendo um tipo de vingança distorcida na mente dela. Os efeitos do Tom Savini aqui estão sensacionais, que é o clássico corpo falso só com a cara do ator e o corpo é atravessado por alguma coisa. Aliás, esse tipo de cena de morte, onde o personagem tá deitado em algum lugar e ele é atravessado por alguma coisa que vem de baixo, podia muito bem ser classificada como morte à la Sexta-feira 13. Porque tem essa na cama no primeiro filme, no filme 13 é por uma rede, no filme 4 é num bote, e no filme 5 é por uma cama de novo. Mas eu tenho uma coisa pra reclamar nessa cena também, é que eu acho que ela não é muito possível anatomicamente. Tipo, esse braço não encaixa muito bem com a posição do que tá acontecendo. Mas vamos tentar analisar isso de um modo mais objetivo. Tô aqui agora nesse dia chuvoso, igual a Sexta-feira 13 do filme. Vamos agora exemplificar essa cena, então pra todos os efeitos, eu sou uma senhora psicopata de 54 anos, e essa almofada é o Kevin Bacon. Então vamos tentar ver o que acontece. Segurar a cabeça pra tentar matar o Kevin Bacon. Vou sair daqui com uma aranha na testa. Vem cá, porra. Eu acho que eu desloquei meu ombro. Enquanto Kevin Bacon é assassinado, os outros 3 jovens estão jogando Strip Monopoly. Como esse é um dos primeiros slashers, não tinha muito essa coisa do estereótipo exagerado da Final Girl, que é aquela menina virgem e pudica. A Alice tem alguns toques disso sim nesse filme, tanto que o figurino dela é muito mais quadradão, digamos assim, do que o das outras meninas. Ela é a mais responsável do grupo, mas ao mesmo tempo ela também tá zoando junto com as outras pessoas. Ela tá jogando strip banco imobiliário. Sem falar que tem aquela cena no começo do diálogo dela com o Christie que deixa muito a entender que tava rolando um romance entre os dois. Então ela não é tão inocente assim quanto uma Final Girl geralmente é. Então a gente volta pra Marcy, que tá no banheiro, fica um tempo se olhando no espelho, escuta uns barulhos estranhos, e quando parece que não tem nada, ela leva uma machadada na cara. Vale notar que os efeitos do Tom Savini nesse filme foram tão sangrentos e tão reais que eles são parcialmente responsáveis por toda a censura da MPAA, que acabaram assim, tipo, apagando pra sempre algumas cenas de efeitos ótimos nas continuações. E tudo isso porque os efeitos desse filme realmente eram muito bons. Depois disso, a Brenda tá de boa na cabana dela e começa a escutar uma voz de criança pedindo por ajuda. Isso em retrospectiva é muito genial, porque você sabendo que a Pamela Voorhees tem meio que uma psicose onde ela escuta a voz do Jason na cabeça dela, essa cena é meio que ela replicando a voz do Jason pra atrair a menina. A Brenda vai verificar o que tá acontecendo e acaba no lugar lá de tiro ao alvo. A cena de novo corta antes da gente ver o que acontece, mas a gente sabe que o assassino pegou ela também. E é um toque bem legal também, porque ela é pega pela assassina justamente do lado do alvo que ela tava colocando no começo do filme quando ela é apresentada pra gente. A Alice e o Bill acham estranho que todo mundo sumiu e vão lá investigar o que tá acontecendo. Eu acho que o ritmo é realmente o maior problema com o Sexta-feira 13 original, mas ao mesmo tempo isso acaba causando uns momentos muito bons na direção, porque as cenas não tem muito corte. Então, por exemplo, quando eles vão tentar usar o telefone pra pedir por ajuda, tem um plano longo, que é eles chegando na cabana, vendo que a porta tá trancada, e a Alice sai, pega um pedaço de madeira, quebra o vidro, eles entram na cabana pra usar o telefone e a câmera vai lentamente mostrando que o fio do telefone foi cortado. É bem dirigido. Enfim, o Chris tá voltando pro lago, o jeep dele atolha e ele pega carona com um policial. Eu acho que essa é a única cena que menciona o fato de ser Sexta-feira 13. E ainda assim, parece que essa frase foi um diálogo adicionado na pós-produção. Porque o policial menciona a data quando tá no plano geral com o carro, só que quando vai pro que o ator tá falando, ele não tá mais falando sobre ser Sexta-feira 13, ele tá falando sobre estatística de crime durante a lua cheia. E a lua cheia é até que uma temática recorrente nesse filme. Ele abre com um plano da lua cheia quando teve os assassinatos nos anos 50 e fala de novo da lua cheia quando tá rolando os assassinatos nos anos 80. Quando o Christie finalmente chega no Crystal Lake, ele é imediatamente esfaqueado pela assassina, que parece ser alguém que ele conhece. A assassina corta a luz do acampamento e o Bill vai lá verificar o que aconteceu pra tentar ligar a luz de volta. A Alice fica sozinha e fica uns bons 3 minutos fazendo café, sem cortes. Essa cena demora pra sempre.
sempre. E se isso não fosse muito trash, assim, podia até ser um filme do Tarkovsky. Depois de esperar bastante, a Alice vai procurar o Bill, e a fotografia no escuro desse filme tem uns momentos bem compreensíveis também, mas que eu acho bem interessante. A luz fica só nos personagens e parece que eles estão andando no meio de um grande nada. Ela eventualmente acha o corpo do Bill atrás da porta, pendurado por um monte de flecha. Ela volta pra uma das cabanas e fica um tempo barricando a porta, igual um episódio de Scooby-Doo, e depois que ela para, a assassina joga o corpo da Brenda pela janela. Aliás, esse moço de peruca que tá pulando pela janela, servindo de dublê, é o próprio Tom Savini que fez os efeitos especiais. Ela vê um Jeep chegando e acha que é o Christie que finalmente chegou, porque é o mesmo modelo do Jeep dele, mas ela chega lá e só encontra essa senhora, que se apresenta como a senhora Voorhees. Quando elas entram na cabana e a Pamela Voorhees vê o corpo, ela começa a falar e explicar o filme e contar aquela história que a gente já sabe hoje em dia, do filho dela, o Jason, que morreu afogado porque os monitores não estavam prestando atenção nele, e aí ela ficou louca e começou a matar todo mundo. E olha, tem que dar muito crédito pra Betsy Palmer aqui. Ela era uma atriz conhecida por fazer uns papéis mais bonzinhos, assim, e ela leu o roteiro de Sexta-feira 13 e odiou. Só que o carro dela tinha estragado e ela precisava comprar um carro novo. E mesmo ela odiando o filme, ela criou uma história super elaborada pra personagem, que a Pamela Voorhees ficou grávida quando era adolescente, e o pai abandonou a criança, ela se distanciou de todo mundo, quando o filho dela morreu, o mundo dela caiu, e por isso ela inventou esse tipo de psicose que ela tem que se vingar. E assim, isso provavelmente nem tava tudo no roteiro, mas ela deu o trabalho de criar isso tudo e de fazer uma interpretação muito foda, que passa exatamente isso. Sério, não importa quantas vezes eu assisto essa cena, toda vez que eu vejo ela falando "Look what you did to him", eu sinto um calafrio. E a dinâmica da Pamela Voorhees é basicamente psicose ao contrário. Ao invés de ser um filho com uma personalidade psicótica da mãe, é a mãe com uma personalidade psicótica do filho. O que é bem visível quando ela começa a fazer a voz dele falando "Kill her, mommy". E faz todo sentido também com a famosa frase da trilha sonora, que é uma das características principais do Sexta-feira 13, que é o que é a abreviação dessa frase, o Kill Her Mommy, que é o que a personagem da Pamela Voorhees está escutando da própria cabeça também. Mas claro, depois dessa cena super foda de revelação, o filme vai pro galhofa quando a Alice e a Pamela Voorhees começam a cair na porrada. Acontece que uma velha com uma faca não é muito ameaçador quando você tem um bastão de ferro na mão. E literalmente todas as vezes que a Pamela Voorhees ataca a Alice nas cenas seguintes, a Alice consegue derrubar ela no chão e vai embora. Se as outras cenas de morte no filme fossem mais exageradas, podia zoar bastante com o roteiro. Mas eu acho que eles conseguem ressaltar muito bem que ela não é um assassino efetivo porque ela é muito forte. Ela é um assassino efetivo por causa do elemento surpresa dela. No final, as duas estão caindo na porrada na mão mesmo, na beira do lago, quando a Alice consegue pegar a machete e cortar a cabeça da senhora Voorhees. Essa cena é muito boa, mas eu acho que de novo ela é prejudicada pelo aquele slow motion forçado, que faz a cena parecer mais que é um DVD arranhado do que um efeito proposital. Depois que a Alice mata a Pamela Voorhees, ela entra no barco e vai pro meio do lago, no que é uma das minhas cenas preferidas no filme e provavelmente uma das cenas mais bonitas. Tem uma fotografia muito boa do lago aqui. E parece que tudo vai acabar bem quando um Jason, menino zumbi, pula e puxa ela pra dentro do lago. Mas fiquem tranquilos porque ela acorda no hospital logo depois porque isso foi só um sonho. Essa cena não estava no roteiro original do Victor Miller. E ele inclusive odiou que nas sequências eles colocaram o Jason pra ser o assassino. Porque de acordo com ele, o Jason era só pra ser mais uma vítima daquilo tudo, ele nunca devia ser um assassino. Quem teve a ideia desse susto final foi, de novo, o Tom Savini, que tinha acabado de assistir Carrie e falou, porra, aquele filme tem um susto no final que é muito efetivo, então vamos colocar um nesse também. Eu acho legal que o ator que faz o Jason criança aqui é um cara chamado Ari Lehman, que o maluco conseguiu construir a carreira dele em volta de eu fiz o Jason criança no primeiro filme. Ele tem até uma banda de rock chamada First Jason, porque realmente foi só isso que esse cara fez. E ele sabe aproveitar disso, esse cara é um gênio. E aí acaba o filme com esse plano do Crystal Lake, que já é um gancho pra continuação, que os produtores já estavam ali na malícia querendo fazer um filme 2. Enfim, Sexta-feira 13 se tornou um clássico do terror, é inegável. E não é à toa que ele se tornou um clássico do terror. Eu acho que ele realmente é um filme muito bom, com muito detalhezinho assim que faz a diferença. Hoje em dia eu vou dizer que eu tô preferindo os filmes bagaceiros com o Jason, principalmente parte 4 e a parte 6. Mas o primeiro ainda é um dos meus preferidos da franquia, com certeza. Eu acho porque slasher já é uma coisa bem toscona assim nos anos 80. E esse filme ele é diferente, ele se leva a sério, tem uma atmosfera boa de suspense. Ele é um filme que quando você assiste de novo, ele vai parecer um pouco mais arrastado porque ele tem realmente um problema de ritmo. Mas no geral é aquilo, é um clássico do terror, tem uns efeitos muito bons, algumas atuações boas, e uma atmosfera e uma historinha bacana. Eu acho que esse filme deve ser visto por todos os amantes de terror e talvez por todos os amantes de cinema também. Essa foi a sessão Trashback do Sexta-feira 13. Comentem aí o que você acha do filme e das continuações, qual é o seu Sexta-feira 13 preferido e também quais as recomendações de filme que você tem pra gente aqui da Trecheira. É isso, pessoal, até a próxima!